Bom dia, sou o Dr. Renan Francisco Oliva, médico neurologista, perito judicial. Hoje trazendo mais uma situação incomum, pelo menos ser verificada na perícia, que é uma doença conhecida como Creutzfeldt-Jakob, que é a infecção cerebral não chega nem a ser um ser vivo em si, mas é uma proteína capaz de causar infecção, que é conhecida como prion, né, que é a estrutura mais rudimentar possível que causa infecção. Ela, alguns anos atrás, ela era conhecida como, entre aspas, a doença da vaca louca, porque ela também acontece em bovinos e a grande maioria, apesar de ser uma doença do grupo de doença infecciosa, a grande maioria dos casos são esporádicos, então não se sabe exatamente como ocorre a doença e como ela se inicia, né? E dessa maneira, a única maneira de se diagnosticar é através de sintomas clínicos, principalmente de uma demência rapidamente progressiva. Então, normalmente a pessoa ela está normal e ela começa a perder a memória, a orientação, o senso crítico, a capacidade de comunicação de uma maneira, infelizmente, muito rápida, geralmente no decorrer de um ano. E comumente ela é acompanhada de outros sintomas, como movimentos involuntários, enrijecimento dos músculos. E, infelizmente é uma doença muito grave que com certeza ela leva à morte, né? E não há nenhum tratamento específico, né, diante dessa doença. Alguns critérios que podem auxiliar no diagnóstico são achados de ressonância, então normalmente se vê uma grande destruição e encolhimento do cérebro, bem como uma área de alteração de sinal, então tem um brilho maior nas vias do movimento. O eletroencefalograma ele pode demonstrar um alentecimento do traçado, o traçado ele fica todo mais lento, com descargas epiléticas periódicas, quer dizer que de tempos em tempos se vê o mesmo padrão de descargas epiléticas, que são complexos de ponta e onda repetitivos. E se recomenda para um diagnóstico, digamos, mais preciso, a pesquisa da proteína no líquor, que é a proteína 1433. Contudo, o exame negativo não descarta o diagnóstico. E, infelizmente, o diagnóstico de certeza, de confirmação, é só através da detecção após a morte da presença dessa proteína e do dano produzido por ela no tecido cerebral após a morte.